Que às vezes, Kátia, a criançada tá agitada pra nascer, não espera muito, O não. tal do Bento se apressou e já Kátia, queria praticamente nascer em casa. Ana Gabriela, a mãe, o pai, o César, Bento ali pra chegar. Vamos que o Bento chegou, estourou a bolsa. Vamos correr pro hospital. Vamos correr, vamos pegar o elevador. Quando estamos no elevador, aperta o andar, quem é que vem? O Bento. Bento chegou com tudo, olha a cena. Gente, mal deu tempo. Não deu. Da Ana e Gabriela perceber que tava parindo. Que tava parindo. E de pé ali, o Bentinho desceu, tá bem. Mas pra essa família que é lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro... No que ela agachou pra tentar, né, respirar melhor em função das contrações, pronto. Olha lá, Kátia. Bento falou, que você parou, agora é minha vez de chegar. Agora é isso. meu momento de elevador, olha lá. É, menina, ela já nasceu. E aí, você já falou mais aqui no programa que acaba sendo a posição correta, não é, Ali? Sim, na verdade, o jeito certo, dizem seria esse, né? as parideiras, vamos chamar assim, boas parideiras, que são... E mais lembra, as mulheres de antigamente, que ficavam acompanhando as mulheres na hora do parto. Se você ficar de pé, a gravidade ajuda o bebê a nascer. A gente vai parir deitada, que é contra a gravidade, uma força O desnecessária. Bento desceu mais rápido que o elevador. Uma foi mais rápido que o elevador. E a gente tá com a Ana e Gabriela e com o César junto com a gente por Skype. E o Bento... Nossa, menina, como o Bento é grande. Boa tarde, meninos, tudo bom? Menina, parece que você não imaginava, hein, Anne? Não mesmo. Não tinha como, né? Tudo bem? Bem, e vocês, tudo bem, César? Tudo ótimo, tudo bom, Kátia? Como que você não desmaiou, César? Nessa hora... Eu me pergunto, mas foi instintivo ali, foi um pai querendo que o filho não se machucasse, né? Na hora que você deu aquela agachadinha, Anne, eu até falei pros meninos, acho que ela agachou pra tentar ver se respirava, aliviava as contrações. Nisso o Bento falou, abaixou, tá pra mim, é agora que eu nasço, né? Foi mais ou menos assim, viu, Kátia? Realmente, se você reparar no comecinho ali, eu tô parada na porta do elevador aguardando ele chegar. Sim. Né? E aí, assim, logo que ele vem, eu sinto a contração e já vou bonitinho, pra barra, agacho. Quando eu agachei, eu senti uma contração diferente. Falou, pronto. Vi que era Bento. Falou, Bento já chegou com tudo, né? Chegou chegando. Mostrando a que veio. E mostrando que é uma pessoa diferenciada nesse mundo. E é o primeiro filho de vocês, não? Sim, primeiro. É o primeiro. Primeiro! O Gabi, o Alex que tá falando aqui, diz que você queria um parto normal, mas isso aí foi mais que normal, né? Foi natural, foi impressionante. Fala aí, amor. Ela sempre, desde quando a gente descobriu, né, a gravidez, ela falou, não, eu quero meu parto normal, Infelizmente, ela não conseguiu, né? Teve que ficar só como natural mesmo. Felizmente, ele foi tão normal que foi naturalmente na hora que o Bento quis nascer, né? Aí, isso daí não tá na normalidade. Infelizmente, a gente queria um parto assistido, né, gente? Natural, assim, mas assistido. O médico, sim, aí foi assistido pelo Brasil inteiro. Foi bem assistido. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja. Você não falou que queria que fosse um parto bem assistido? E foi bem assistido. Câmera de segurança do prédio, agora o Brasil inteiro. Todo mundo tá vendo. Agora, fiquei eu pensando, quando eu soube de como o Bento nasceu no elevador, eu falei, gente, e aí o cordão umbilical? Não foi cortado no elevador. Vocês levaram o Bento junto com o cordão preso em você pro hospital junto? Exatamente. Eu sentei no carro, ele estava ligado ainda, a minha placenta estava no meu útero, né? Eu não fiz a dequitação da placenta imediatamente. A gente realmente só se preocupava em amamentá-lo e aquecê-lo e chegar o mais rápido possível ao hospital. E aí, assim, sei lá, a metros do hospital, eu senti mais uma contração e a placenta saiu. No carro! No carro! Aí recolhe placenta, cordão umbilical, leva Bento, tudo pra dentro do hospital. Foi desse naipe aí, foi desse estilo.
Menina, foi com emoção, hein? Muita. Foi. Era... Tá higienizado, né, pô? O carro já tá higienizado, já levei no Lava Jato, já fiz. Todo Meu mundo ficou assim, Deus. horrorizado, sabe? O que aconteceu aqui, pelo amor de Deus, gente, dentro desse carro? Esse carro falasse. Sua mãe que estava junto com você? Isso, exatamente. Na verdade, assim, eu sou natural de Fortaleza, né? E tô morando aqui no Rio, vai fazer 5 anos. E aí, nesse momento, da reta final da gravidez, eu decidi trazer meus pais para me acompanhar, para me ajudar, né? Nos primeiros dias de Bentinho e tal. Então, eles estavam aqui no apartamento com a gente. Meu pai tinha descido antes para pegar o carro, já deixar na frente do bloco. E César e minha mãe estavam me auxiliando a descer, né? Como vocês estão vendo aí. Eles... Aí desce pro hospital, mas... Então, eles te auxiliaram a descer e desceu junto um Bento. Agora, e a cara do teu pai, quando você chegou lá embaixo, tava você, o César, sua mãe e o Bento? Já no colo, praticamente. Isso! Ele ficou perdidinho, porque... Ele ficou perdido ao mesmo tempo que ele queria comemorar. Ele falou, não, então vamos pro hospital, vamos. Tipo, preocupado, né? Também. Preocupação Ele queria também. comemorar e tava preocupado. Mas não deve ter sido fácil pra ele, não. Acho que a cabecinha dele quase fundiu, né? Quase. Porque, normalmente, primeiro filho... Por isso que eu perguntei se era o primeiro filho de vocês. O primeiro filho, para muitas mulheres, demora mais, né? Para o bebê, da primeira contração até o nascimento do bebê, demora mais, algumas horas. O parto não é tão fácil, assim, tão rápido, eu digo. Então, a dilatação, às vezes, pode demorar. No seu caso, pronto, aconteceu tudo como se você tivesse parido pelo menos uns 2, 3, né? Então, Kátia, foi mais ou menos assim, né? Porque realmente a sensação que dá por esse vídeo é que foi um negócio muito rápido. E, de fato, a evolução do meu trabalho de parto foi bem rápida. Mas, desde a 1 da manhã do dia 3, ou seja, de segunda para terça, eu já comecei a sentir os pródromos, né? Que são ali as primeiras contrações. Então, assim, o meu trabalho de parto no total deve ter tido aí umas 20 horas, mais ou menos. Ah, então foi longo. Isso. A questão é que, assim, eu fui uma primeira vez, né, ao hospital, sentindo contrações regulares. Isso, como eu tô falando, do dia 2 pro dia 3, né, da segunda pra terça, 1 e pouca da manhã. Cheguei lá, eu só tava com 1 de dilatação. Pouquinho. E aí, voltou para casa, porque a gente já tinha lido muito sobre, sabia que isso não era protocolo para internação. Decidimos ficar em casa, descansar, né? Porque quando engrenasse, ia ser o bicho. E aí, às 11 da noite do mesmo dia, né? A gente decidiu voltar ao hospital, porque minhas contrações estavam mais doloridas, né? Mais incômodas, mas ainda sem nenhuma regularidade. Mas assim, quando chegou lá, eu tava com 2 de dilatação. Então, de novo, eu fui orientada a voltar para casa, né? Eu também queria que isso acontecesse. Eu não queria de maneira nenhuma ser internada com 2 de dilatação, para ficar tanto tempo assim no hospital. Não fazia sentido. Só que é o que eu tô falando. Cheguei em casa meia-noite, né, com 2 de dilatação. Às 3h27 o Bento nasceu. Então, até que foi rápido. Foi um intervalinho, De né? 2 de dilatação. Foi rápido. Agora, Kátia, eu queria Exato. pedir um negócio. Ô, Anne, é o seguinte, Anne, César E e Bento é um pedido em nome de todo o Brasil e também da Associação de Elevadores. Mostra o rostinho do Bento aí pra gente. Cadê? Deixa eu ver. Peraí, só gente. Cadê esse coisa Menina, e ele é grande. Nasceu com mais de 3 quilos. Não foi? Oh, que coisa mais fofa. É muito lindo. É muito lindo. A boquinha aberta, a coisa mais linda desse mundo. Tranquilo, Kátia. Agora, ele nasceu com quanto de peso? Uns 3 quilos? 3 quilos e pouquinho? 995. Quanto? 2,995. Ah, 3 E 40 centímetros. 47 centímetros, grandinho, né? Agora,
César, você tá com uma olheira, meu amigo. Eu não sei se você já tinha, mas tá numa olheira. Que aí você tá vendo agora como é o início de ser pai, né? A gente já vinha, né? Desse dia aí meio mal dormido, né? Das primeiras contrações. Aí depois foi a madrugada do parto. E desde que tava no hospital é bem cômodo, né? Aquela cadeira de acompanhante não é lá o hotel mais luxuoso do mundo, mas é onde eu queria estar mesmo, porque era perto do meu filho, né? Mas ele agora troca um pouquinho o dia pela noite, ele deixa a gente dormir quando ele quer. E aí a gente tá aprendendo a lidar com isso. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, curtam bastante, viu? Quando vocês piscarem, Bento já tá andando, piscou de novo, ele já tá correndo, piscou de novo, já tá com 30. Então, curtam cada momento, porque a pior parte depois quando eles estão adolescentes, porque você continua sem dormir, mas é de preocupação. Então, curta, dorme nos horários que der pra dormir, faz assim um revezamento, mas curta cada instante, porque eu acho que o melhor momento da vida é justamente esse, você conhecer esse pequeno projeto de vida que começou com vocês dois, agora tem uma individualidade tão importante. Beijo pra vocês, viu?